Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Me deem uma referência aí, se estão recebendo bem a imagem, o som, né, para esta live de hoje, que nós vamos conversar nesse momento de turbulências, para variar, né? O mundo nunca foi uma coisa muito calma, mas tem períodos que a coisa fica mais agitada, as coisas começam a acontecer quase que tudo meio ao mesmo tempo, e a gente vai ficando atarantado, né? E aí a gente fica se perguntando, como é que eu vou passar por essas turbulências que nós estamos vivendo, para a qual nós não temos escolhas, né? Não temos controle sobre um monte de coisa que está acontecendo aí, e eu tenho que escolher um estado para passar por isso que me dê maiores recursos para poder enfrentar a situação com objetividade e não partir para a doideira, partir para o remédio, né? Será que eu consigo, ainda antes de chegar nesse estágio? Porque quando você já rompeu a barreira da razão, aí vai ter que ir mesmo, né, para terapia, para o remédio, mas será que tem alguma coisa antes que eu posso fazer, né, para não chegar num estado de ansiedade, de desenvolver depressão e coisas do tipo, porque a situação está pesada, né? Está pesada, não só em termos geopolíticos, o que está acontecendo, mas a vida está mais. Aquilo que eu sempre falo, né? Nossos ancestrais, eles tinham uma vida mais dura, né? Eu li, minha bisavó tinha que pegar a galinha lá, depenar, tal. Eu pego em 100 metros aqui, eu compro o frango pronto com a farofa já. Então hoje a nossa vida ficou mais simples, porém a nossa vida é mais complexa. A gente tem que desenvolver vários papéis, coisas que os nossos ancestrais era só pai, mãe, né? Não tinha muita coisa. Hoje a gente tem que tocar os 7 instrumentos e saber fazer um monte de coisa. Então a vida está mais complexa, a gente está cada vez mais necessitando de mais recursos e o mundo está cada vez mais em mudanças e tumultos, e aí a gente se cobra disso. Como é que eu vou passar por isso sem enlouquecer, sem me jogar da ponte do Piqueri? Como é que eu vou fazer isso, né? Para isso, né, a neurolinguística tem uma série de dicas, de instruções, de ferramentas que vocês podem usar, e a gente vai conversar mais uma vez aqui com a Clô Guilhermino, que já é a nossa aqui convidada ad eterno aqui no canal, né? Vamos continuar falando de neurolinguística, com astrologia, com destino, como mudar a realidade interna. Sempre que tiver coisa acontecendo, a Clô está aqui para conversar com a gente. Boa noite, Clô. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa noite, Carlos. Muito obrigado pelo seu convite, né? Você sabe o quanto você me ajuda e quanto eu sou grata pela sua amizade. Inclusive, ai, gente, falando oi para vocês que já estão aí, hoje eu vi um post, lembrei muito de você, eu lembro que eu falei para o Júlio, pensei nele hoje, eu vi um post assim, como é que é? Homem não gosta de mulher. Homem gosta, textualmente era assim, de buceta. Quem gosta de mulher é gay. Eu comentei, eu falei que eu casei um monte de vezes com supostos héteros, mas que se eu casasse, tivesse algum relance de casar com alguém, hoje seria com um gay. Eu abriria mão, não tem tesão por mulher? Não tem, não me importa. Você vem, traz alguém para aqui do seu tipo, tarará, eu aceito, mas eu vou ter um companheiro, um amigo, um parceiro generoso, na maioria das vezes, claro, bem sucedido, porque é gente que sofreu muitíssimo, né? Que sabe dar valor para o que tem valor. Então, estava pensando nisso, e daí pensei no Júlio, pensei em tudo isso. E outra coisa que eu queria falar de entrada, como você está bonito, Carlos. Obrigado. Está muito bonito, muito bonito, muito bonito mesmo. É bom sinal, né? Quando a gente fica bonito, não que quando a gente quando a gente se torna, é um sinal de grandes coisas do lado de dentro. A Leia está aí, ai, está cheia de gente querida. A situação está pesada mesmo. Então, o maior prazer de estar aqui, o maior prazer de conversar com vocês e de dar algumas dicas, né? Porque, afinal, eu não sei o que está acontecendo com vocês aí, mas eu fazia uns 40 anos que eu não sentia ódio.
sabe? E essa semana eu estou sentindo, esse último mês, 2 meses, 3 meses, foi crescendo, né? No começo, gás, essa coisa, era raiva, era indignação, era compaixão, era coisas do terceiro cérebro. Mas no último tempo, eu entrei no cérebro reptílico, no ódio, e comecei a pensar, eu sou uma pessoa muito treinada em escolher emoções, né? Quando uma emoção irrompe, é porque ela está vindo de partes muito primitivas, muito, né? Gravações genéticas, arquétipicas. Ai, que legal. Tem que amar mesmo. Meus melhores amigos são gays. E o pior é que sempre foram, e eu não sabia. Eu tive um monte de amigos que eu não sabia que eram gays. E foram meus melhores amigos, entende? Tudo tido como hétero na época, mas eram gays. Bom, então, isso aí, experimentando isso, eu comecei a pensar, né, nas pessoas menos preparadas para isso. Né? Eu sou uma pessoa preparada para o caos, para a quebra de padrão, para a tragédia, para a morte, para afastamentos, para perdas, para grandes alegrias, para paixões intensas e infinitas ocorrendo em fração de segundos, e me encontro com dificuldade para administrar isso. Aí eu comecei a pensar em vocês, lindinhos e lindinhas que estão aí, que não tem 50 anos de psicologia na cabeça, e de maratonas, e de workshops, e de cursos, e de terapia, e de conhecimento. Imagino quem está começando agora. Libertar linda. Então, é por isso que eu estou contente de estar aqui, porque eu tenho umas dicas para dar. Não, a gente fica assim, realmente, o que acontece? Como surgiu esse negócio aqui, Clô, né, que não tinha até 12 anos, o tempo todo ser bombardeado por informação e você fica assim, reativo e adesivo aquilo lá, né? Então, daqui a pouco você tomou seu café da manhã, era para você ter um dia, daqui a pouco você está, Netanyahu, filha da puta, quero enfiar a mão no seu cu, lazarento, né? Então, quando você vê, você já entrou nessa espiral do ódio, da coisa, porque também você acaba vendo coisas que mexem com a nossa... Não dá para aceitar certas coisas, né? Então, hoje decapitaram em Gaza, Israel, 2 meninas, uma de 10 e uma de 14 anos, em praça pública. Gente, foi aí que dobrei o cabo da Boa Esperança, sabe? O que se faz com uma criatura dessa? Queimar em fogo lento? Né? E quando tiver tostadinho, mais vivo ainda, cortar em pedacinho e fritar em azeite quente, sabe? E empanado com qualquer coisa. Enfim, você percebe que ou você começa a pensar em morte, em homicídio, em revolução, né? Ou você tem que arrumar um jeito de lidar com essas energias que vêm do mais profundo de nós, né? Do mais profundo da nossa humanidade é que vem essa aversão, esse nojo, essa indignação, essa raiva, esse ódio contra a desumanidade. Né? Que é a desumanidade. E o pior é que tem gente que apoia, né? Isso que é o pior de tudo, né? Pois é. Pois é. Ultimamente eu vivo fazendo comentários no Instagram, não tenho resistido mais, e estou assim, eu tenho um programa, bloqueei pelo menos 5 filhas da puta por dia. Sabe? Então, quando eu vejo um comentário idiota, já dá mesmo. Porque é menos gente que vai, né, comentar nas coisas que eu comento, que vai. Então, nem sei por que eu falei isso, mas um monte de coisa a gente. E vira raiva pessoal, isso mesmo, Paulinho. Eu me pego imaginando. Olha, pronto, então que bom, porque era isso que eu queria falar para vocês. Porque se a gente, as pobres pessoas, vocês viram o pai do menino que o menininho fazia bullying com o filho dele, mas fazia mesmo, hoje passou o vídeo inteiro,
O menino 10 centímetros mais alto que o filho dele, aquele que avançou no palco em cima de uma criança de 4 anos, esse. O outro menino, uns 10 centímetros mais alto que o filho dele, ficava empurrando o menino, puxando o menino para lá, para cá, até que o pai voou no palco em cima do menino. Tá? Só publicaram isso, então primeiro gerou uma indignação contra o pai que atacou uma criança de 3 anos. Bom, por que ele atacou? Ele atacou porque ele não soube administrar o ódio que ele sentiu naquele momento. Você vê o teu filhinho de 4 anos, né, ser judiado por um outro e nenhum professor, nenhum pai, nenhuma mãe fazer nada. Agora, o que ele poderia fazer? Ele poderia, primeiro, fazer mentalmente a coisa, que é o que eu vou falar para vocês. O cérebro funciona por quebras de padrão, ele grava numa vez só uma quebra de padrão, quer dizer, uma quebra de padrão é uma coisa exagerada, é uma coisa grande. Então, se a hora que a gente está com ódio de alguém, em vez da gente pular no palco, em vez da gente atirar na criatura, em vez da gente gritar, brigar, rodar a baiana, fazer escândalo, tá? Dar bolsada. Galanteador. O Milton, ele nunca perde essa oportunidade, né? Eu falo para ele que ele é a sexualidade encarnada, né? Ele tem uma sexualidade ampla, plena, nos todos os sentidos, né? É muito grande. Que bom, você nunca vai virar bolsonarista. Não, nunca, nunca. Gente com bom humor, gente com sexualidade, gente com alegria da vida, não tem dessas coisas, né? É para outro tipo de pessoa. Então, quando, se em vez de pular no palco, dar o tiro, a pessoa fizer dentro da cabeça dela, viu, Paulo? Porque dentro da cabeça não vai preso, dentro da cabeça, do lado de fora, não acontece grandes coisas, mas você elabora, sabe? Você relaxa. Eu estava contando para o Carlos, antes da gente começar, que quando me deu a crise de ódio, que vem crescendo, ontem, anteontem, hoje, com a degolagem das meninas, mas eu senti tanto ódio de Netanyahu, aí eu comecei, né, usando a minha técnica. Prestem atenção, porque ela é maravilhosa. Vocês vão ver que até a raiva que vocês têm do Netanyahu vai passar. Eu comecei a imaginar assim, o Netanyahu preso e alguém arrancando cada unha dos dedos da mão dele, devagar, nada de puxar assim, não. Sabe? Devagarzinho, ele urrando, chorando, fazendo xixi nas calças, cocô nas calças, e a pessoa aí vai para a segunda. As 20 unhas, começa daí. Tá? Aí eu não tinha passado o meu ódio ainda. O término da história depende de quando o seu ódio se transforma em comédia, o exagero, a tragédia, vocês sabem, né? A tragédia no seu extremo é comédia. Tá? Então, bem colorida a imagem, bem dramática, ele todo ensanguentado, aí corta uma orelha dele, assim, sem anestesia. Tá? Devagarzinho. Tá? E ele chorando, chamando a mãe. Imagina, né? Chama mamãe, mamãe. Não é maravilhoso? Tá? A outra orelha. A língua, crianças. E ele já não consegue mais falar mamãe, porque ela cortou a língua dele, sabe? E aí você vai, aí corta o pinto, corta o saco, sabe? O biquinho do. Até onde você quiser ir, até onde durar essa raiva, sabe? É isso, ativa os instintos primitivos, Marlene. É por isso que em neurolinguística, a gente ensina isso, porque em neurolinguística a gente estuda cérebro. E nós sabemos que nós temos 3 cérebros. E um é o cérebro primitivo, que é dos crocodilos, do jacaré, dos répteis. O cérebro reptílico, que é absolutamente destrutivo. Ele vem, né?
não pede desculpa, não pede licença, deu vontade, ele mata, deu vontade, ele estupra, ele é dono do mundo. Tipo um Trump, assim, dominado por um cérebro reptílico. Bom, nós temos esse cérebro, depois se desenvolveu um segundo cérebro, que é o cérebro animal, que é o cérebro do gatinho, do cachorro, que tem gente que acha que eles são humanos. Às vezes eles são até melhores que os humanos, porque tem humanos que estão no reptílico. Então, quem é regido pelo cérebro animal, os gatinhos, os peixinhos, os cachorros, tá? São melhores do que essas... Por exemplo, ser melhor que o Trump e o Netanyahu, basta ter um cérebrozinho animal, assim, de passarinho. Vai ser melhor, muito melhor, sob todos os pontos de vista. Tá? Depois nós temos o cérebro humano. E o objetivo da neurolinguística é ensinar a gente a usar o terceiro cérebro, que é o cérebro humano, que é onde estão todas as coisas que nós queremos na vida. O que nós queremos na vida? Paz, amor, bom humor, alegria, amigos, realizações, solidariedade, generosidade. Ah, que bom, Júlio. Tá. Nesse terceiro cérebro, tá? A sexualidade humana, não é abuso sexual, que é do reptílico, estupro, nem vou comer ele, vou comer ela, trepada, que é do animal, o animal que trepa. O humano faz amor, o humano é a energia completa, física e mental, espiritual. Tá? Então, para a gente chegar a só ter sexo por afeto, por amor, para a gente chegar à generosidade, à paz, à realização, à generosidade, a gente precisa ser gerido por esse terceiro cérebro. E é isso que eu ensino no curso. É a gente rompendo, superando, transcendendo os cérebros inferiores. Mas a gente continua tendo. E o cérebro funciona assim. Quando um não consegue resolver, ele passa para o outro. O buraco é mais embaixo. Se o outro não consegue resolver, ele passa para o outro. Tá? E, nesse momento, nós estamos diante de uma tragédia que é da total desumanidade, são pessoas reptilianas, são psicopatas, tá? Sem a menor empatia, que estão nos proporcionando esses espetáculos de circo do século XII a.C. Eu não entendo nada de astrologia, mas eu não sei o que eu tenho, em que casa, mas eu tenho um ódio, menina, que você nem imagina, tá? Eu fico horas ruminando o que eu vou fazer com esses caras se eu encontrasse com eles. Tá? Eu tiro a maquiagem do Trump, eu deixo aquela velharia podre que ele é, aquela flacidez maquiada de cor de laranja, sabe? Aquele peito mole dele, ele é todo derretido, né? Ele parece que é uma vela derretida. Sabe, eu vou imaginando ele assim, né? Se achando, não, porque isso eu faço muito bem, porque nisso eu sou muito bom, porque isso é minha especialidade, porque é um plano lindo, maravilhoso, eu amo. Eu imagino isso tudo ele derretendo enquanto ele fala, me alivia, confesso. E eu queria expandir isso para outras áreas, né? Ensinar vocês como é que a gente lida quando a sua vizinha, seu filho, seu marido, sua sogra mexe com os teus instintos mais primitivos, como disse a nossa amiga aqui. O que é quando mexe com os instintos primitivos? Mexe com o cérebro reptílico, que é a nossa estrutura mais rudimentar, né, primitiva de existência. Mas toda vez que entra no nível da crueldade, da desumanidade, entra e aí nós temos que ter alguma alternativa.
E assim, tem pessoas que ficam, ai, que horror, que horror, que horror. Só que assim, isso é uma característica de todo ser humano. Se nós formos tirados da nossa condição humana e jogados numa condição sem comida, sem roupa, apanhando, sendo, a gente também vai entrar no modo sobrevivência, né? E vai atacar Claro, das outras pessoas. Tem pessoas que se acham claro, santa, se acham acima do bem e do mal, né? Não, e não sei o quê. Coloca numa situação limite, é uma questão biológica. Você decai claro. rapidamente para o nível instintivo e você vai morder, você vai dar mordida. Isso é uma coisa natural, né? Ontem eu levei meu gato no veterinário, que ele estava meio ruim e tal, né? E ele é um amor de criatura. O gato é uma tranquilidade. Só que a hora que foi lá para segurar ele, a três veterinários não conseguia segurar, que ele virou um demônio. Eu falei, nossa, eu nunca vi meu gato assim. Por quê? É o instinto, né? E nós temos Você esse fica treinando. Agora, quando você traz para o mental, você não está fazendo, você não está cometendo o ato, mas você está Exatamente. liberando a energia que está lá dentro, que você tem e que vai virar doença se você não resolver, né? E vamos lá. Qual é o maior mal que as religiões fazem nas pessoas? O maior, porque elas fazem um monte de mal, né? Mas o maior é que elas dizem, você tem que perdoar. Você tem que compreender, sabe a sogra da Larissa, que envenenou a filha e a nora? Sabe? Os cristãos que nunca conheceram Jesus Cristo, os ensinamentos dele, acham que tem que perdoar. Esquecem que ele chegou com o chicote, né? Chegou com o chicote. Porque Jesus Cristo propunha, se é que ele existiu, mas gosto muito da figura, ele, ele, ele reagia como com o terceiro cérebro, mas quando solicitado, ele descia. Tá? Então, quando a gente, o muito religioso, ele não pensa em sexo, ele está cheio de tesão, mas é pecado, entende? Se ao menos criança, olha, a saída, não precisa se masturbar em público, nem descer do carro, que meu pastor fez, e se masturbar diante de duas crianças. Não, é só sem se imaginar fazendo isso, entendeu? Sabe? Você poupa a humanidade das baixarias que você cometeria caso deixasse seus instintos mais primitivos virem à tona. Né? Então, a sexualidade toda, o monte de gay no armário, no meu tempo era 99%, né? Hoje em dia não sei qual é o número, mas deve ter uns 50% ou mais, né? De armário, não tem, Hermite? Ah, tem, tem. Eu costumo, assim, porque é muito. Ainda é pouco compreendido a vida do gay, mas é muito multifacetado e muitos deles estão casados, Sim, né? eu Então, sei. esses aí, principalmente esses são os mais complicados. Eu posso dizer porque eu sou da banda, eu conheço as coisas, né? Claro, Como é claro. que é, né? Então, assim, tem homem que é casado, né? E banca de cristão, né? E de bolsonarista, mas fica pegando aí, né? Sai, deixa a esposa em casa e vai sair com o garoto de programa. Então, assim, Mas ele não dá, né? Ele só come, né? Vamos ser honestos. Não, eles falam isso, eles falam isso, Cesar come. eles falam isso. Eu sei que eu tive clientes até travestis. Eu tenho um Olha, cliente travesti. eu tinha na esquina da casa que eu morava lá em Rio Claro, tinha um rapaz, era um baita de um negão, assim, sabe? 2x2, assim, aquela coisa, chamava Serjão. E aí um vizinho meu falou assim: você já escutou Serjão Montada? Eu falei assim, como assim, né? Presta atenção. Aí um domingo eu estava sentado assim lá no sofá de casa, eu escutei um barulho de tamanco batendo na calçada, domingo à tarde, assim, né? Cidade interior, tudo muito quietinho. Saí na sacada para ver. O Serjão tava montadona, né? Tava lá assim, né? Com aquela sainha justa e não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouco me para um Fiatzinho 147 azul calcinha, com um velho desses italianão, que tem até pelo branco, assim, que tá com aquela camiseta branca, e joga o Serjão para dentro do carro e leva para uma sauna que tinha lá para baixo. Eu falei, tá vendo? Largou a mulher assistindo Faustão no domingo, saiu, pegou um travesti e foi lá para a sauna. Depois vai, sou bolsonarista, sou cristão, pela família em Eu sou paz. pastor, Ah, sou padre. Sabe? Então, vamos lá. Se essa gente
continuasse no armário, Armite, porque é pecado, porque não é natural, aquelas coisas que eles falam, né? Mas imaginassem, sabe? Se imaginassem de 4, sendo bem comidos, comendo alguém gostoso, sabe? Pronto! De novo é o reptílico. A sexualidade primitiva é do reptílico. Então, mataria as bichas, ele não iria fazer, sabe? Só com o tempo, é claro que o resultado seria que ele sairia do armário, porque depois de meia dúzia de vezes o cérebro consideraria normal. O cérebro se adapta com aquelas imagens que ele achava pecaminosas, horríveis, dolorosas, e percebe que elas são gostosas, agradáveis, etc., e passa para a vida real. Tá. É isso que acontece, facilita a vida. Tá? Então, se em todo tipo de guerra, né? Porque quando a gente pensa em guerra, a gente pensa só nessas guerras declaradas, mas as guerras com a vizinha. Vocês estão acompanhando aquela moça, aquela suposta jornalista xingando homossexual que foi presa de novo hoje, fazendo a mesma? Você viu ela hoje? Não prenderam, né? Não, por umas horas. Ela ficou umas 4 horas na delegacia, saiu, e hoje ela fez outra baixaria na portaria do prédio dela. Você viu também, né? Falando coisas horrorosas. Esta criatura, com esse ódio que ela tem dentro dela, né? Imagina como gays não deixaram ela plantada e foram comer outro homem, né? E ela se sentiu no cocô do cavalo do bandido, a última das criaturas, agora ela está querendo matar todos os gays, xingar todos os gays, infernizar a vida dos gays. Se ela imaginasse arrancando a unha dos gays, ela não ia mais fazer isso com as pessoas reais. Tá. Vamos falar de patologias, hein? As pessoas que usam esse recurso, conscientes, não loucos, pessoas conscientes que usam esse recurso, elas aplacam essa ira, esses instintos primitivos. Enquanto que em outras situações, por exemplo, tem gente que tem conflito com sogra, e o que faz? Engole, né? A moça lá que matou quase que a família inteira no Paraná, que envenenou a sogra, o sogro, a prima da sogra, a tia da sogra, não sei mais quem. Gente, elas conviveram durante 21 anos. Vocês podem imaginar a hostilidade. Vou só dar um panoramazinho, porque as pessoas, em geral, veem só uma parte da história e não completam o quadro. Esse moço tinha 19 anos, filho único, o queridinho da mamãe e do papai, o nosso príncipe encantado. Quando ele conhece essa moça velha, 21 anos ela tinha. Imagina entregar aquele menininho do papai e da mamãe para aquela moça, aquela velha, que já não era virgem. Sabe? Um caso gravíssimo. Bom, o menino bateu de frente com os pais e levou ela para casa. Foi morar no fundo do quintal do pai e da mãe, sendo sustentado pelo pai e pela mãe. E esta mulher e esta mãe terem contato todo dia. Sabe? É veneno em conta-gotas. Por quê? Porque não pode sentir o ódio da nora, nem da sogra. E uma provocando a outra. Eu não sei toda a história delas. É isso que muitas vezes me fascina, eu saber o que está por trás disso. Eu sei, por exemplo, que a mãe, quando os dois já estavam casados, a mãe tinha uma caderneta de poupança junto com o filho, que o filho colocou a mulher no lugar. Mas a mãe tinha senha, tinha tudo. A mãe foi lá na conta dos dois e retirou R$600 há 21 anos atrás, da poupança do casal. Não, mas não pode reagir. Naquele dia já não era para ela ter fritado a sogra em azeite quente?
né? Começando pela unha do dedo mindinho, indo pedacinho por pedacinho. Teria livrado a família inteira, fala, Carlos. Não, mas é porque se você. Eu costumo dizer que nos bastidores da sua mente ainda não tem câmeras de vigilância, né? Pois é. Você pode fazer o que você quiser aqui, né? Porque aí você consegue drenar, né? E até psicanaliticamente falando, você drena uma energia libidinal que você está pondo. Que se você não. Daí você vai partir para o real. Então, em vez de você pegar uma faca e matar a pessoa de uma vez, né? Você mata aqui dentro. Você monta uma cena hollywoodiana, né? Aí você drena esse mal-estar, essa onda de ódio, e depois você vai fazer esses cuidados. Energia, né? Você dá uma direção para essa energia. Fazendo me desculpe, gente, isso daí não vai ser um ser que tem sangue. Vai dizer que você vai pegar e vai fazer, vou mandar vibrações positivas para o Netanyahu? Me poupe, não vem com essa que é conversa mole para a pessoa está querendo se enganar, pousar de santa, né? A gente quer esmurrar o cara, né? Porque a gente não pode fazer nada. Porque assim, o que acontece? E isso eu aprendi muito com terapia e tudo mais. Enquanto criança, nós assistimos coisas que nós somos impotentes a elas e introjetamos raiva e ódio. Isso é normal do crescimento das crianças. A gente vê os pais discutindo, você não pode fazer nada. Você vê uma coisa, você não pode fazer nada. E aí você vai introjetando aquela raiva. Se você não se resolver com isso, isso vai depois gerar problema para você lá na frente. Não é? Então é melhor drenar isso por meio da fantasia, né? Como é que ele chama? O discípulo do Jung, Robert Johnson, ele criou um processo chamado de imaginação ativa. Né? Você coloca dentro da mente e vai imaginando a coisa, inclusive ele consegue até programar sonho, né? Você acaba até às vezes conseguindo sonhar à noite para poder, porque o que acontece no sonho, né? A explicação do Freud é justamente isso. O sonho por que a gente não lembra do sonho? Por causa da censura. Então, assim, você trepa com a mãe, trepa com o pai, faz tudo que o mundo fala que não pode, né? Então, todas as censuras do mundo, você dorme e vai lá, só que por um mecanismo de proteção você não lembra, porque você vai lembrar... Mata uma porção de gente. Então. É matado por uma porção de gente. É uma suruba, um morticínio, né? É isso, para a gente não fazer nada. Você sabe que você estava falando aí da raiva da mãe? Eu me lembrei de uma cliente que eu tive, em 1980, 80 e poucos. Essa mulher, eu tenho contato com ela até hoje, a gente se encontrou no Face. Ela tinha o que se chama a transe de Exu. Ela incorporava o capeta. Incorporava o capeta. Essa era a explicação, e ela foi encaminhada para o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, onde eu trabalhava com o padre Quevedo, para resolver a história. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas a história era a seguinte: ela foi filha única até os 5 anos de idade. Aos 5 anos, nasceu uma irmãzinha. E o pai e a mãe dela, que não deviam ser muito bons da cabeça, resolveram que eles não tinham condições de ter 2 filhas, que eles só podiam ter uma. Tiraram para o ímpar, cara ou coroa, e esta minha cliente foi dada para uma tia louca. Eles ficaram com o nenezinho. Tá? E essa menina foi morar com essa tia maluca que morava na zona rural e tinha um banheiro de fossa horroroso, tará, que depois eu dou mais detalhes. Bom, vocês imaginam o quanto essa menina chorava, o quanto ela chamava a mãe, que ela queria a mãe, e o quanto ela apanhava por isso, né? Porque ela não era boazinha, né? A tia mandava ficar quieta. Os castigos da tia, quando ela chorava, gritava. Um era pegar uma tora em brasa no fogão de lenha e queimar ela. O outro castigo era botar ela para passar a noite no banheiro de fossa,
no fundo do quintal, desativado, cheio de ratazanas. Não. Ela passava a noite nesse banheiro do fundo do quintal. Só estou dando 2 exemplos. Bom, agora eu vou contar os fatos, né? Isso são os fatos do passado. O que estava acontecendo? Ela foi bem, casou, teve 2 filhos. No 3º filho, ela teve uma menina. E o dia que a menina fez 5 anos de idade, ela teve o primeiro surto. Ela entrou, disse que estava possuída pelo diabo, e que ele veio para destruir ela. Ela falava isso, eu vim para matar a fulana, e falava o nome dela. Ela enfiou as mãos dentro da xoxota dela e saiu rasgando, dizendo assim, eu quero destruir o lugar por onde você passou. Quer dizer, aparentemente ela estava falando isso para a filha, mas vocês, com o pouquinho que eu falei antes, né? Ela estava se referindo a um outro parto de 5 anos, quando ela tinha 5 anos, né? Que nasceu outra. Bom, a partir desse dia, ela começou a ter transes, surtos, com essa fantasia de que era o diabo que queria matá-la. Ela se jogou em cerca de arame farpado. Ela era toda marcada, rasgada de arame farpado. Ela foi atropelada várias vezes porque ela se jogou embaixo de carro, embaixo de caminhão na estrada. Tá? Ela vivia se machucando. Bom, aí ela foi para lá. A gente começa a terapia, eu tenho esses dados que eu já coloquei vocês ao par. Quando nós estamos lá na terapia de grupo, eu falava para eles, agora é a hora, né? Manda vir o capeta, as 23 personalidades, tudo que vocês quiserem, que aqui nós temos estrutura para cuidar, ninguém se machuque, etc. A hora que o capeta baixou nela, a estratégia para você segurar uma pessoa que está em instinto de autodestruição, ela tem força que 5 homens não conseguem segurar. Então, tem um jeito de segurar, para ela não se machucar e nem machucar ninguém. E o jeito é simples, até bom vocês saberem que, de repente, vocês encontram com alguém em surto por aí, é jogar a pessoa no chão de costa, não jogar com força para machucar, saca? Fazer ela deitar de costa e sentar em cima do peito sem colocar peso, só ajoelhar em cima do abdômen. Segurar as mãos dela assim, ó, com todo o peso do seu corpo, segurando as mãos. Então, ela vai querer te morder e ela não te alcança. Ela vai querer te bater e você está com 60, 70, 80 quilos de peso nos pulsos dela. Ela vai querer te chutar, mas as pernas dela vão ficar no vazio. Bom, botei a criatura aí, estou segurando, e ela falando, eu vou matar, eu vou destruir. Não desse jeito que eu estou falando. Quem já assistiu uma cena dessa, vira o olho assim, para, né? A ficção toda de capeta encarnado lá, um capeta. Aí, e eu ficava falando com ela. Enquanto eu estou lá em cima dela, segurando ela tentando bater a cabeça dela na parede, que era de caco de pedra, desta altura. E o resto do grupo ficava forrando com almofada para ela não conseguir se machucar. E colocando a almofada no caminho dela para ela não se machucar, estava em cima de um carpete. E eu segurando aí. E enquanto isso eu falava com ela, escuta, Carlos. Eu falava assim, eu vou inventar um nome para ela, porque é capaz até dela estar assistindo essa live. Maria. Eu falava para ela assim, Maria, de quem que você está com raiva, Maria? Que esse ódio todo? O que fizeram com você? O que aconteceu, Maria? De quem que você tem essa raiva? E ela, não tem raiva, eu quero matar a Maria. Maria, porque a outra estratégia é, você nunca assume que o capeta que está ali, você fala o nome da criatura, né, para ela voltar à consciência, né? Então, tem gente que fala com o capeta assim, oi, seu capeta, boa tarde, o senhor não sei o quê, com todo respeito. Tá. Não, se é o Carlos, eu falo, Carlos, quero falar com você. Então, eu falava com a Maria. Maria, o que é essa raiva? O que você tem? Você está tão puta da cara.
depois de uns 10 minutos de insistência, ela falou assim, não pode falar. Eu peguei, respondi para ela, por que não pode falar? E ela falou assim, porque quem tem raiva da mãe, o diabo leva. Sacou? A vida inteira, ela passou, ela com raiva da mãe, e ela ficando de castigo, sofrendo o que sofria, porque ela tinha raiva da mãe. E o que acontece com quem tem raiva da mãe? O diabo leva. Como ela não conseguiu fazer isso que eu estou ensinando para vocês, criança, depois lá no CLAP ela aprendeu, sabe? De fazer mentalmente, descarregar a raiva da mãe, se dar permissão. Lá a gente punha a almofada embaixo dos pés, das mãos, e ficava, tenho raiva de você, tenho raiva porque você me deu para minha tia, tenho raiva porque minha tia fez isso. Durante meses ela ficou lá descarregando a raiva e equilibrou. Eu sei que ela está bem até hoje, ela tem praticamente perto da minha idade. Se ela não tem 80, ela tem uns 78. Está bonita, bela, formosa, sei que os filhos estão muito bem também. Vocês percebem? Essa raiva, que é natural de se ter, e é evidente que quando as circunstâncias são mais graves, como no caso da Maria eram, a raiva é muito maior do que a raiva de mamãe ir trabalhar, a raiva de ter nascido um irmãozinho, né? Aí são coisas do dia a dia, que se resolve só imaginando, porque a hora que eu imagino, meu cérebro reconhece aquilo como verdade. Quer dizer, eu estou pondo a energia para fora, eu estou desabafando. Como eu estou desabafando, eu fico bem, eu relaxo, tá? E não vou fazer para o lado de fora. A gente é uma panela de pressão. Se você ficar com essa energia lá, e outra, a moça lá que envenenou a família inteira, 21 anos sendo envenenada, o marido tomando as dores da mãe, dando razão para a mãe falando mal dela, ela falando mal da sogra, as duas se olhando, imagine os olhares delas, imagine o não verbal das duas durante esses 21 anos, a hostilidade que rolava ali, sabe? Melhor seria se cada uma fosse lá para o seu quarto e imaginasse a casa pegando fogo e aquela criatura torrando, gritando. Você fala, não vou! Mas quero acrescentar com um detalhe. Se você caprichar nessa fantasia de liberação, colocando cores muito intensas, você vai aliviar mais e não corre o risco de virar programa. Então, é assim, é sangue vermelho, sabe? Escorrendo pelo corpo inteiro, formando poça no chão. É exagerado, tá? Bem dramático. Porque numa hora você vai começar a rir. É nessa hora que você está curado. Que no curso eu ensino a técnica de bandinha, a técnica de cochicho, para mudar. Essa é uma outra. No caso lá, é para coisas que já aconteceram, né? Mas aqui para coisas que você não quer fazer. Dá para fazer umas coisas bonitinhas, não dá? Tem um filme, né, que trata disso pela ótica de uma criança, não sei se você já viu, Clô, que chama, acho que é 7 minutos para meia-noite, uma coisa assim, que o menino está perdendo a mãe está com câncer, né, tá morrendo, e ele não consegue lidar com isso daí, né, então ele transfere toda essa angústia, esse medo da perda, e até o luto já que está ali vivendo, para uma fantasia dentro dele, de uma árvore, né, e essa árvore vem contar histórias para ele, mas são histórias assim, a árvore vem, pega assim, ela aparece 7 minutos para meia-noite para contar a história, né, e quer que ele escute aquela história, e a história sempre tem a ver com o ódio, com a raiva que ele tem da vida, por que está levando a minha mãe, é muito legal esse filme, viu? É neurolinguística pura ali, é neurolinguística pura. São coisas simples que a gente, sabe, o cérebro é complexo, extremamente complexo, mas o funcionamento dele
É relativamente simples, é que faz muito pouco tempo que a gente está se dedicando a entender esses processos, né? Mas, basicamente, é isto. Quando você quer matar alguém, mate. Dentro de você. Devagarzinho. Aí você pode usar o que quiser, né? Você não está sendo Não, uma pessoa ruim ou torturadora por causa disso, né? Você está simplesmente usando da fantasia criativa para drenar uma energia que, se ficar incubada em você, vai ou te deixar doente ou você vai cometer um ato lá na frente, né? na verdade, o que vai fazer é colocar nessa fantasia aquilo que você acha que a criatura merece. Hum. Então, sou namorada do Carlos. O Carlos me botou chifre. Corta. Certo? Mas não ao vivo e a cores, crianças. Senão aí você é internada, é presa, depois eles colam o pinto dele e ainda você vai visitar ele na cadeia e casa com ele de novo, como o cara. Não, ele foi visitar ela, né? Você sabe, né? A moça que cortou o pinto do cara, o pinto foi implantado, ela foi presa. Agora ele pediu direito de visita íntima. Ai, gente. Você acredita? Sabe? Então pode terminar assim. Mas em vez de cortar, você vê como ela deve ter se arrependido? Porque igual não ficou, né, Carlos? Não. Corta, costura de novo. Por melhor que seja o trabalho do cirurgião, igualzinho não fica. Então, ela deve se arrepender muito. Se ela tivesse feito isso só no pensamento, sabe? Com a família toda dele assistindo, sabe? Com a amante dele assistindo, com o chefe dele assistindo, com as pessoas que acham que. Sabe, eu pegaria, se eu fosse mulher do Carlos, eu imaginaria assim. Eu imaginaria assim, os seguidores dele assistindo. Sabe? Aquela plateia de 202 mil pessoas assistindo enquanto eu corto devagarzinho, sem anestesia. Ele grita e pede perdão, sabe? Isso resolve. Para qualquer tipo de raiva, ódio que você não queira ou não possa, sob as penas da lei, né? Botar para fora do jeito original. Quer dizer, tudo aquilo que é do cérebro reptílico e do cérebro animal é melhor não. O cérebro reptílico mata, estupra, corta o pinto, esfaqueia. O cérebro animal morde, soca, esfaqueia, dá tiro. Tá? Vamos sair fora dessa onda de violência. No terceiro cérebro, a gente faz isso pensando. Não gasta dinheiro, é rápido, né? 5 minutos de pensamento já resolve. Acabou, acabou, não tem consequências, não tem karma adicionado. É de graça, né? Ainda você fica 5 minutos na cama a mais, porque é melhor ficar na cama enquanto você faz isso para estar bem relaxadão. Capriche, capriche. Se você conseguir, assim, sugiro que vocês planejem mesmo. Por exemplo, se eu sei que o Carlos tem medo de rato, quem que eu boto para comer o pinto dele? Um monte de rato, entendeu? Ah, não, ele tem medo de avião. Bota ele no avião. Ele gritando, estrebuchando. Se tiver alguns dados das fragilidades da criatura, você explora isso. Sabe? Eu tive um que eu tive raiva há muitos anos atrás, foi quando eu desenvolvi essa técnica, foi antes de conhecer neurolinguística. Ele era presidente de um secretariado de negócio de religião. Eu era quase padre, né? E eu era a presidenta. Né? Era o que se chamava, na época, vogal feminina. E eu estou percebendo, o cara era prepotente, dominador, não sei o quê. Eu estou percebendo que ele está passando por cima de mim e a mulher dele que está assumindo a minha tarefa. Né? Aí, eu pedi demissão.
Eu cheguei para ele e falei que esse estilo é meu mesmo. Eu cheguei e falei, olha, Carlos, já que você não está... O Júlio que está fazendo as coisas para você, embora o cargo seja meu, fica com o Júlio, eu caio fora, certo? Ele não aceitou. Não, que ele precisava de mim, que eu era... No dia seguinte, ele, em público, ele apresentou todas as decisões que eu teria que apresentar para a parte feminina, a mulher dele, do lado dele, apresentou, estava tudo decidido. Ah, eu fiquei com uma raiva, mas eu fiquei com uma raiva. E ele era extremamente vaidoso, e ele falava muito bem em público. Ele pegava um palco assim, ele estraçalhava. Ah, adivinha qual foi a minha fantasia? Ele, num público, eu botei ele na CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, num encontro da CNBB com todos os bispos do Brasil, os padres, não sei mais quem, ele sendo convidado para uma palestra sobre a encíclica Gaudium et Spes, gaguejando, não lembrando o que estava escrito, sabe? E aí o povo começa a rir, e ele não encontra as coisas, e eu lá assistindo, e vendo a vergonha que ele... Sabe? Eu questionei para mim mesmo uma situação que para ele seria horrorosa, para mim nem seria. Porque se eu vier dar uma coisa que começar a gaguejar, eu dou risada, falo, vocês vão ter que aturar, hoje eu estou gaga, mas ele não, sabe? Então, botei ele lá gaguejando, tremendo, que nem vara verde, não encontrando o fio e acaba com uma sonora vaia de todos os bispos do Brasil. Foi maravilhoso. Foi a última vez que eu tive raiva dele, foi esse dia. Eu acho que você podia chamar essa técnica de técnica Tarantino, né? Porque os filmes do Tarantino, que assim, você já viu aquele do Hitler lá, né? Que a fulana lá tranca todo mundo, o alto comando dentro do cinema, né? A Xoxana chamava, né? Tranca tudo dentro, o Hitler, e taca fogo no cinema com todo mundo dentro. Maravilha. Então, isso é uma forma de você, né? É mais ou menos, é uma coisa que não aconteceu, né? Mas assim, quem assiste, né, fala, putz, consegui me vingar do Hitler um pouco, né? Então, isso, assim... é isso. É você se aliviar, é tirar o excesso da pressão. O excesso da pressão pode fazer com que você faça coisas que depois você se arrependa, você grite com alguém, sabe? Você dê um empurrão, você fale uma merda que se arrependa depois, sabe? O Carlos me trai, aí na hora da raiva fala, pensa que só você, eu também já pus isso. Percebe? Na raiva, eu acabo com a nossa vida, né? Tá. Melhor seria eu imaginar aquela cena com os ratos comendo dentro do avião, mas, enfim, com os 202 mil seguidores dele, todos assistindo, ele ajoelhado, me pedindo perdão, jurando por Deus que nunca mais vai fazer na vida, que eu sou o amor da vida dele, que ele jamais... Não é maravilhoso? Vocês podem ver, se eu estou vendo a minha cara aqui, estou vendo a do Carlos. Eu tenho certeza que vocês aí também estão com uma cara satisfeita. É isso que o programa gera, esse programinha, né? De vingança. Uma vingança... como é que a gente chama? Apoteótica, né? Não, eu digo de cibernética, né? Uma coisa virtual. Virtual. É isso. Tá? E se resolve, né? É isso aí. Esse é o assunto principal que me trouxe aqui hoje, porque eu estava angustiada para socializar, sabe? Uma coisa tão útil. Depois vocês me contam, me dão notícia, sabe? Pega aquele teu chefe, aquela tua chefa, certo? Faz um descarrego, pode ser chamado descarrego isso. Pode chamar de tirar um encosto. Sabe? Você desencosta, tá? Faz uma coisa bonita. Tá? Você vai ver que você chega para ele agora com uma carinha boa,
sorridente. Ele não sabe porque você está rindo, mas você sabe. Às vezes a gente se pega indo dormir, brigando, né? Lá você escutou uma coisa do chefe, alguma coisa, aí você continua aquela coisa assim. Mas peraí, Isso, não é justo você trazer para tua cama um filho da puta desses. Então é melhor matar antes e dormir depois. claro, Você mata, claro, porque gente ignorante não vai aprender fácil. aí não precisa nem tomar como é que chama lá, os outros, Rivotril, essas coisas. sabe? É uma forma mais eficiente, porque isso o cérebro faz. O que é o sonho? Né? O que você citou agora há pouco. O sonho é isso, o cérebro vai lá, pega todo o lixo do dia e faz umas catástrofes, mata um monte de gente, te mata, te joga de precipício. Claro que você não lembra, né? Mas você quer uma receita de saúde mental? Quer dizer, a gente é tão mais saudável quanto mais a gente tem a consciência e menos inconsciente, né? Eu faço as coisas que eu decidi fazer, sinto as coisas que eu conscientemente quis fazer, penso aquilo. E tem uma parte inconsciente que, de repente, eu fiz sem pensar, veio à tona. Tá? Quanto maior a consciência e menor a inconsciência, mais saudável a gente é. E o oposto é verdade. Quanto maior o inconsciente, mais louco a gente é. Quando o inconsciente toma conta da maior parte da vida da pessoa, de mais de 50%, ela está completamente louca. Ela não vive mais nessa realidade, né? Então, quando você dorme, você vai sonhar com essa coisa toda. O que eu queria contar para vocês é: quanto mais abertos são os sonhos de vocês, abertos eu lembro. Quanto mais abertos são os sonhos de vocês, mais saudáveis vocês são. Quanto mais vocês não lembram dos seus sonhos, mais coisa inconsciente, vinganças, ódios, raivas, tristezas profundas, tá? Você tem, tá? Então, esse é um exercício de Buda, né? De você... em geral, a gente lembra do último sonho. A gente sonha a cada hora e meia, mas a gente lembra, porque depois do último sonho, em geral, a gente acorda. Porque a gente sonha assim, ó, a gente está acordado, assim, agora não, agora nós estamos a 20, 24. A hora que a gente relaxar, deitar na cama, tomar o chazinho, acender o abajur, pegar não sei o quê, a gente baixa para 7. A hora que você dá aquela cochiladinha, você não está dormindo ainda, se alguém fizer um movimento, você percebe, você ainda está ligada, mas quase desligada, você está dormindo às 6, sono leve. Às 5, você está dormindo em sono profundo. Às 4, mais profundo ainda. Só para continuar a sequência, a 3, você está quase em estado de coma, a 2, você está em estado de coma, a 1, você está em estado profundo de coma, e a 0, você morreu, certo? Então, 7, 6, estou dormindo, mas sono superficial. 6 e 5 é sono profundo, é aí que a gente sonha. E a gente atinge esse sono profundo mais ou menos de hora e meia em hora e meia e dura alguns minutos só. Tá? Depois a gente desce mais, sobe mais. Agora, a hora que a gente acorda, a gente acabou o último sonho da noite e a gente está às 5. Em seguida, a gente vem para os 6. Onde eu estou, que tá, o despertador tocou, já são tantas horas, e acorda. Aí você lembra, porque ele está aflorado na consciência. Exercite-se para lembrar. Tá?
E quanto mais feio for o sonho, melhor você está. Até você matar todo mundo que você tenha que matar, sabe? Depois você matar sua mãe, seu pai, não de verdade, né? Vocês estão entendendo? Matar a parte ruim, a parte raivosa, a parte de rejeição, a parte de sofrimento. Tá? Quando você matar as partes de pai, mãe, filhos, amigos, chefes, companheiros. Quando você matar essa turma toda, estuprar, jogar para os leões, botar eles para jogar, né? Botar eles na arena, meu, né? Para disputar o território lá com os leões. A hora que você acabar essa limpeza, seus sonhos ficam realistas, quer dizer, é assim, você sonha que o Armite falou para mim que eu sou feia e me deu vontade de falar feia é você e eu não falei. De noite eu sonho que eu estou falando para o Armite, feia é você, sabe? Porque não tem mais aquele drama todo, a gente já limpou o inconsciente dessas emoções primitivas, assustadoras, esses medos horríveis, né? Os pesadelos são compostos de grandes ódios e grandes medos, e alguns outros de profundas depressões, né? Tristezas profundas. É esse o conteúdo. Sonho já não, né? Sonho já é de alegria, de realização, e a gente sonha com isso também. E por isso a gente tem que prestar atenção nos sonhos repetidos. Sim. Se toda noite eu sonho que eu estou matando o Carlos, alguma coisa tem, né? Pelo menos para eu variar. Ontem eu matei ele, já passou minha raiva. Hoje eu mato o meu filho, outra raiva. Mas se eu estou repetindo, tá? O tema do sonho, né? Às vezes a gente muda os personagens, muda o local, mas o tema do sonho, ora, cuide disso. São emoções para saírem, né? Que não estão encontrando. E você tinha também comentado, né, Clô, sobre a questão dos lutos que se está vivendo hoje em dia, né? Muita situação de luto, e não só luto de morte de pessoa, né? Morte de tudo, morte de um projeto de vida, morte de um casamento, morte de uma ideologia política que você tinha, né? Imagina aqueles tontos que ficaram lá cagando em Brasília e agora escutando coisa, né? São todo mundo de maluco, estão presos na cadeia. Imagina o ódio, né? Então, assim, são mortes, né, que as pessoas vão vivendo, né? Como é que é essa questão? Uma ilusão, né? A ilusão, uma fantasia. Mitomania, né? Todas essas coisas que então, assim, até apareceu um meme daquela tubarão lá, assim, eu fui lá cagar em Brasília e me chamou de maluco. Agora o Bolsonaro tá cagando para ela, né? Porque literalmente a pele dele, né? Então, assim, agora a gente está vivendo muitos lutos de tudo, né? Eu acho que o luto do mundo seguro, né? Que nunca existiu, mas a gente cria aquela fantasia de falsa segurança, de falso controle, e as coisas do mundo hoje estão cada vez mais indicando que a gente não tem controle sobre nada, né? Eu estou aqui conversando, pode ser que daqui 10 respirações eu já não esteja mais respirando, né? Então a gente tem que estar preparado para esses cortes, por essas coisas que vão acontecendo, e hoje e isso aqui maximiza muito, porque quando a gente vivia no sítio, né, a gente ficava sabendo das notícias um mês depois que a dona Maricota, que morava lá para trás da cerca, morreu, porque até ir para a igreja, a Maroca conversar com a outra Maroca e a fofoca chegar, demorava. Hoje é instantâneo, tá aqui, é bombardeio, é estupro, é mulher xingando gay no elevador, não sei o que, sei lá. Então você é bombardeado por um monte de coisa. E aí aquele luto da minha fantasia que eu tenho que abrir mão e olhar para a realidade como ela é, e ainda ter o trabalho de me organizar aqui dentro para eu não destruir a minha realidade interna. Como que fica isso na neurolinguística? Para sobreviver, né? Com qualidade. Bom, primeiro, o luto. O luto é uma perda. Né? O Carlos já falou bem aí. Pode ser a perda de um relacionamento, pode ser perda de dinheiro. Investi recentemente uma youtuber aí, numa influencer, teve uma perda de toda a poupança da vida dela, acho que era 7 milhões, 17 milhões, uma coisa assim, e investiu numa empresa e perdeu tudo, ela estava inconsolável. Né? Tá.
pode ser perda de dinheiro, pode ser perda de prestígio, pode ser perda de cargo. Nem é dinheiro. Eu não ganhava um tostão a mais para ter aquele cargo, mas eu tinha aquele cargo, né? Perde o cargo, é perda de amizades, é perda de conhecidos, é perda de namorados, namoradas, maridos, amantes, é perda. Uma boa parte da vida é perda, né? Uma outra parte são ganhos. Tá? Então, administrar os ganhos costuma ser muito mais fácil para a maioria das pessoas. Mas as perdas, aí é que começa. A primeira coisa que a neurolinguística ensina para lidar bem com perdas é pensar na possibilidade delas antes delas acontecerem. É linha de tempo, Carlos. Sabe? Se eu nunca pensei que você pudesse olhar para outra mulher e sentir tesão, eu vou ficar acabada quando eu descobrir que isso aconteceu. Né? Agora, se eu pensei que é natural que uma criatura olhe para uma outra pessoa e sinta tesão, então eu já pensei que isso pode acontecer, eu garanto para vocês que a dor é muito menor. Sabe por quê? Porque tudo que é inesperado é o que a gente chama quebra de padrão. A quebra de padrão é uma interrupção no processamento do cérebro. Cria-se um buraco negro, um vazio. E você perde a linha de tempo, o que vai fazer em seguida, como que eu vou viver. Imagine perder um filho sem nunca ter pensado que um filho poderia morrer. Quem sabe neurolinguística já sabe, na nossa linha de tempo, tem lá meus filhos, meus netos, eu tenho 2 bisnetas, tá? E elas estão tudo lá, e tudo viva, e eu morro na minha linha de tempo, na minha fantasia, naquilo que eu planejo para a minha vida, na minha linha de tempo eu morro, e meus filhos ficam aí, depois meus netos, depois meus bisnetos. Tudo aquilo que mude a ordem que eu coloquei nas coisas é uma quebra de padrão. E a quebra de padrão provoca um buraco negro, sabe? É um sugar todas as energias e você não tem mais para onde ir. Acaba, eu sempre cito isso, meu mundo caiu e me fez ficar assim. O que é isso? É uma perda inesperada. Sabe? Eu nunca pensei, esse homem era louco por ela, dava vida por ela, e ela nunca, e ela era linda, maravilhosa, rica, etc. Eu estou falando da Maísa Matarazzo, Monjardim Matarazzo, e ele fala, não te quero mais. E meu mundo caiu. Porque não existia essa possibilidade. Se um dia ele não me quiser, eu vou ser freira, eu vou ser monja budista, eu vou virar gay, eu vou, sei lá, qualquer coisa que eu queira pensar. Não tem. Só tem ele, ela, aquele filho, para o resto da vida. Essa quebra te quebra, literalmente. Então, a primeira coisa para a gente lidar bem com perdas é pensar que elas podem ocorrer, que amizades acabam, que intenções mudam, que quereres se modificam. Ontem eu estava com a manicure aqui, e ela falou que a filha dela tem 15 anos, ela vai ser médica, porque ela quer muito ser médica, porque ela não ser médica. E eu acho ótimo, mas também me preocupa isto, né? Porque eu falei para ela, e se ela mudar de ideia? Quer dizer, aí a família pode cair matando. Você falou que ia ser médica, agora não tem nem coragem de desistir. Aí eu falei para ela, e se ela mudar de ideia? Ela falou, não vai mudar. Eu falei para ela, eu sei a história, né? Eu falei, quando você casou com teu marido, você não achava que você sempre ia querer ficar com ele? E agora você está torcendo para ele morrer logo, para você se livrar. É verdade. Sabe?
Tá, eu já fiz uma mudança neurolinguística, né? Quer dizer, você pega um contra-exemplo, aí ela falou, é mesmo, a gente muda de ideia. Eu falei, então, tomara que ela mantenha essa ideia dela e seja uma médica maravilhosa e feliz, mas pode ser que ela mude e faça outra coisa. Então, vai ser uma quebra de padrão? Seria o dia que essa menina chegasse e falasse, não, eu agora quero ser garota de programa. E a mãe sonhava com a formatura dela na USP, em medicina, na Santa Casa, sabe? Ela vai, a filha, meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu. Então, essa é a primeira coisa. Um exercício para a gente fazer diariamente. Eu fiz durante anos, crianças. Eu, toda noite, antes de dormir, quando eu aprendi isso, eu fazia assim. Eu pensava assim, e se eu só tiver essa noite de vida? Amanhã eu amanheço morta. O que é que eu gostaria de ter feito e não fiz? O que é que eu gostaria de ter dito e não disse? Né? Gente que a gente ama e que não disse que amava. Ah, eu vou ligar para o Carlos amanhã, mas eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Aí, nessa hora, eu organizava tudo que dava para eu fazer. Né? Eu lembro de um dia que eu liguei para... A minha filha morava na Inglaterra. Eu falei, nossa, se eu morrer essa noite, faz uma semana que eu não falo com a Sil. E liguei para... Tá. Isso é o quê? Para minha quebra de padrão, minha passagem não ser traumática. Bom, deu os brancos aqui que costumam dar, mas já eu retomo. Me ajuda aí, Carlos. Onde é que eu estava? Estava falando dessa quebra de padrão, né? Que você de que eu fazia toda noite. Aí, depois de pensar, aí eu pensava, não, eu tenho uma semana de vida. Aí eu pensava, eu tenho um mês de vida. O que eu quero fazer que dá para fazer em um mês, né? E depois eu fazia isso com os meus filhos. E se amanhã meu filho morrer? O que eu queria ter dito e não disse, queria ter feito e não fiz? Percebe? Para eu dizer para vocês a segunda coisa importante. Como quem perdeu um filho. A morte é horrível. A perda de qualquer coisa valiosa para a gente é terrível. Mas o maior sofrimento vem da culpa, do remorso, sabe? Eu me lembro da minha irmã chorando em cima do corpo da irmã dela, da filha dela de 23 anos, e dizia, ela queria tanto que eu fosse passar o Natal com ela, o Ano Novo com ela. Ela estava sozinha com 3 crianças e eu preferia abrir a videolocadora e faturar R$200 do que passar, sabe? Não digo que essa era a razão do sofrimento dela, mas se ela tivesse ido passar o Natal com a filha, em vez dos R$200 da videolocadora, certamente ela estaria dizendo, ai, que bom que eu passei esses dias com a minha filha, disse para ela, mostrei o quanto é importante, percebe? Então, essa é a segunda coisa, é não ter culpas. Faça o melhor que você puder e tenha certeza que aquilo era o melhor que você podia naquele momento e ponto final. Se você pode mais, faça mais. Tá? Você pode sentir isso melhor, faça isso melhor. Mas chegado no seu... tem que chegar lá. Quando você faz tudo o que você pode, não tem culpa. Não tendo culpa, é só a emoção da perda, que já é horrível. Mas é uma perda leve. É uma perda, sabe, tranquila, pacífica. Enquanto que a perda da culpa é uma perda raivosa. É uma perda muito sofrida. Né? Basicamente, tem muita coisa para a gente fazer, mas uma pessoa que aprenda a fazer isso que eu estou falando para vocês, aprendeu
a usar a neurolinguística no dia a dia, pensando, esse emprego que eu tenho vai ser para o resto da vida? Esse marido que eu tenho, ou esse namorado, ou essa mulher, é minha para o resto da vida? Quando você começa a pensar nisso, você começa a pensar em cuidado, preservação, né? em conquista, em coisas boas. Agora, quando não se pensa nisso e a criatura vai embora, é uma tragédia, né? Então, com essas duas receitinhas, sem culpa, e tendo pensado antes, vocês vão ter só o que se chama tristeza. Tristeza é a emoção, a energia que fica dentro de nós diante de uma perda. E a tristeza, quando chora, passa. A depressão e a culpa, não. Você pode chorar anos por uma morte, por uma perda de emprego, por uma perda de dinheiro e não se recuperar. Porque a perda só é elaborada com a tristeza, com o chorar, sabe? E para chorar a perda, você precisa valorizar, né? Você fala, nossa, morreu meu cachorrinho, tanto que eu gostava dele, ele era tão bom companheiro, a minha gatinha que estava sempre aqui do meu lado, a hora que eu estava fazendo... Isto é que vai dar a paz, a emoção da perda, a tristeza, é ao mesmo tempo uma gratidão. A gente chora por tudo de bom que teve. E a culpa, a gente chora por tudo que não fez, por tudo que não disse, né? Por tudo que se arrepende. São pequenas coisas que, se a gente mudar, a gente muda de canal. Ai, que bom! Como superar a culpa? Primeiro, a gente tem que saber uma coisa. É seríssimo isso, e pouquíssima gente sabe ou leva a sério essa informação. A culpa não é uma emoção. A culpa não existe. A culpa é uma interpretação de realidade falsa. É um fake. Porque não para existir, o que existe é responsabilidade, que é confundida com culpa. Só que responsabilidade, eu sou casada com o Carlos. A responsabilidade sobre o nosso casamento é de nós dois. É da mãe dele, da vizinha, da tia, da ex dele, do meu ex, dos meus filhos também. Porque meus filhos podem atormentar o Carlos de noite, pode ficar tratando ele mal. A mãe dele pode me dar arsênico. Sabe? Tem um monte de gente que é responsável. A responsabilidade, gravem isso, porque é uma das poucas vezes que vocês vão me ouvir dizer essa palavra. Nunca é de uma pessoa só. A responsabilidade é de um governo, de um sistema, de um ministério, do prefeito, das condições de vida, do emprego, do patrão, do desemprego, dos colegas de trabalho. A responsabilidade é de um monte de gente. A culpa só existe na lei. Diante da lei, o maníaco do parque é culpado. Ele foi condenado pelos crimes que ele cometeu. Mas ele não é culpado psicologicamente, ele é responsável. Ele é um dos responsáveis principais pela morte daquelas 11 moças. Agora, vamos lá. Elas não têm responsabilidade? Você sai com uma criatura que passou na tua vida ali de moto, te convidando para ir no Parque do Estado, que fica a 7 quilômetros de onde a gente está. É um parque de muitos quilômetros quadrados. Você vai com uma criatura desconhecida para tirar fotografia, para ser modelo, e aí ele deixa a motinho lá e você anda 3 quilômetros por dentro da mata.
Eu não tô, vocês percebem, eu não estou justificando. O cara é um criminoso. Ele é o principal responsável, ele é um psicopata. Ele é o principal responsável. Mas elas também são. Mas quem percebeu, quem já sabia, as pessoas que já tinham sido, ele já tinha um monte de. Oi, que bom, Maria. Ele já tinha um monte de vítimas anteriores, sabe? Que não falou para ninguém, que não botou a boca no trombone. A mãe e o pai dele não são responsáveis também? Não são os culpados. Não é a mãe a culpada, o pai. Não, também são responsáveis. Né? Certamente, coisas que eles fizeram ou não fizeram, disseram ou não disseram, participam desse resultado. Tá? Os professores deles são responsáveis? São. O Ministério da Educação, a Secretaria da Educação, responsáveis. Ele é o principal e por isso ele que vai para a cadeia. Mas ele não é culpado psicologicamente. Agora, traz para aquilo que vocês perguntaram. Se seu namorado, marido, filho está infeliz ou ficou irritado com alguma coisa, quem ficou irritado foi ele. Eu, no máximo, emiti um estímulo que ele não gostou. Eu sou responsável por ter emitido o estímulo? Sou. Mas ele é responsável por ter se sentido mal? É, ou bem, ou de qualquer outra forma. Então, quando a gente começa a entender a vida, eu vou dizer assim para vocês, quando você começa a entender a vida, você vai perceber, tá, que você não é a única, o único responsável por merda nenhuma na sua vida, menos ainda por todas as coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida. E daí vem a gratidão, quando você sabe que outras pessoas são responsáveis pelo seu êxito, pelo seu sucesso, pelo seu bem-estar, você tem gratidão por essas. Agora, se você acha que nem o Trump, que é ele que é o bom, você vai ter gratidão por quem? Tá? Então, quando você distribui responsabilidades, né, você tem sentimentos diferentes, você dá para os outros, né, o valor que eles têm. Eu costumo falar, às vezes, no meu canal isso sou até meio criticado, quando a gente fala, né, Bolsonaro, tudo isso que aconteceu, está aí sendo responsável. Mas nós, enquanto povo, somos responsáveis por ter deixado as coisas chegarem onde chegou. Claro. Nós não tomamos atitude quando podíamos, quando devíamos, né? Então, assim, a nossa parcela de responsabilidade ajudou também a matar 700 milhões sem 700 mil sem vacina, ajudou porque a gente, quando a gente tinha os meios, as condições de sair às ruas, de fazer, de acontecer, a gente se acomoda, a gente vai orar, a gente vai vibrar positivo, a gente vai falar não é hora ainda. Então, a gente usa uma série de justificativas, né? E a gente permite. Então, assim, só fez o que fez porque o povo alemão também permitiu que isso acontecesse. Exatamente, eles não são inocentes. Então, no Brasil também, mesmo a gente que sempre foi anti-bolsonarista desde a medula dos ossos, tá? Nós somos responsáveis porque a gente não fez tudo o que a gente podia ter feito para deter esse homem. Né? Hoje a justiça está aí para ver se vai ou não vai pegá-lo, né? Mas a gente tem que dar a nossa parcela de responsabilidade nisso tudo. E se a gente for falar da guerra, não está claro agora o quanto a humanidade é cúmplice? Desde quando os países já não poderiam ter cortado relações com Israel? Estados Unidos vão boicotar, Ué, tudo bem, por quanto tempo eles vão conseguir fazer isso? Um mês, um ano? A gente já sobreviveu a tanta coisa. Nós nos acompliciamos e deixamos as coisas chegarem a essa coisa horrorosa. E vamos lá atrás. E os judeus eram inocentes na época do Holocausto? Os alemães, que eram os filhos da puta? Vocês lembram? Quem não lembra pode ler a respeito, que a economia alemã estava na mão dos judeus, e os judeus estavam passando fome, dificuldades, por conta que todo o dinheiro... Judeu é banqueiro, vocês sabem. Tá? Então, não mereciam, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não é achar culpados.
é achar corresponsáveis. A Alemanha é responsável? É. Não venha me dizer em obedecer ordens, porque você poderia ter desobedecido. Então, você é corresponsável. Ah, eu perdi o cargo. Perca o cargo. A vida tem consequências quando você toma posições. Os judeus foram responsáveis? Foram responsáveis. Sabe? Então, é isso. Uma coisa que eu costumo repetir ad nauseam é: quando duas pessoas brigam, têm problemas, dificuldades, nenhum dos dois é inocente. Tá? Tem o que deu tapa na cara, tem o que deu tiro. Mas um depende do outro. Se eu não der o tapa na cara, ele não dá o tiro. Tá? É corresponsabilidade, essa é a receita da vida mais feliz. Começa que você se sente muito melhor, porque você começa a se sentir corresponsável. Eu falo assim, a minha impressão digital está lá. Por exemplo, eu olho para o Carlos, assim, lindão como ele está, muito mais jovem, tem a minha impressão digital ali. É um pedacinho assim de responsabilidade, mas está lá. No entanto, tem gente que tem responsabilidade. Bicha, não vai dar nada. Tem as gente que bloquearam ele, que seguraram o crescimento dele, que impediram. Então, tem os responsáveis pelas limitações e tem os responsáveis pelas permissões, pela vida boa, por aquilo que a pessoa realiza. Então, o parteiro dos coveiros, né? Você tem pessoas que são parteiras e tem pessoas que são coveiros. Pois é. Que abre para a vida e tem pessoa que enterra. Que fecha. De qualquer forma, todos são responsáveis. Eu acho que eu gostaria de fechar com isso. Se cada um refletisse sobre quanto você tem de responsável na casa que você tem, na cama que você dorme, no chuveiro da sua casa. Tem gente que fala, não gosto do meu chuveiro. Não gosta, troca. Tá? Toma banho de bacia. Não precisa tomar banho de chuveiro. É recente isso, né? Compra um ofurô. Tá? Enfim, resolva o seu problema. Tá? E não resolva o seu problema, assuma a responsabilidade. Você não é o único responsável? Não. Nem da sua felicidade, das suas realizações, nem dos seus problemas. Mas quando você assume a responsabilidade do problema, a solução está a caminho. Porque agora você vai começar a pensar em como ser responsável pela solução do problema também. Basicamente é isso, né? Uhum. Responsabilidade. Responsabilidade é maravilhoso. Certo. Bom, já estamos aqui com 1h30 de live, né, Clô? Tá bom demais, né? Olha, todas essas mudanças, a Clô fala, realmente tem a digital, muita coisa mudou na minha vida, eu tomei muitas decisões depois que eu fiz o curso com a Clô, né? Eu entendi algumas questões, botei em prática algumas questões e minha vida mudou. E olha que é interessante, né? Eu olhando o que poderia ter sido a vida paralela. Eu fiz todo esse movimento de sair da minha cidade, vir para Santos, não foi uma coisa fácil, né? Você tem suas vitórias, mas tem as suas questões complicadas. E o que eu fiquei sabendo, Clô, recentemente? Que, né, se eu tivesse continuado lá na minha vidinha em Rio Claro, trabalhando como professor lá no SESI, onde eu estava e tudo mais, a turma que entrou comigo, né, assim, muitos foram mandados embora. Entendeu? Uhum. Tinha um salário maior e quem vem contratado depois vem com salário menor. Então, assim, hoje corri o risco de eu estar desempregado e sem a casa dos meus pais para ir, porque morreram os dois. Pois é. Situação na Rua da Amargura. Rua da Amargura, né? Eu estaria assim, já morando lá na Cracolândia, já, né? Então, assim, a situação complicada. Então, veja, às vezes a gente fica com medo de dar um salto na vida, mas é tudo que você precisa fazer. E eu aprendi muito. O curso da Clô está passando aqui, pessoal, na tela, né? Começa agora no dia 3 de julho, né? Às quintas-feiras, das 20 às 23 horas. Eu fiz o curso, é fenomenal, recomendadíssimo, tá? Então, vocês entram aí, com a Nádia que fala, né? No telefone de Zap que está aparecendo aí, né? Para quem tiver interesse em fazer o curso. É transformador, né? Tá aqui muitos
fizeram comigo, o Milton, a Libertar, né, que fizeram o curso comigo, estão aqui na live também. É incrível, você consegue, abre a sua... E a gente está numa época de expansão, precisa expandir, porque quanto mais a vida fica difícil, é aí que é a hora que você tem que expandir a mente, expandir o mapa mental, porque você ganha recurso e consegue sair desse lodaçal que a gente se enfia aí muito mais rapidamente, tá? Clô, gostaria de agradecer e deixar aqui as suas considerações finais. Bom, você sabe que quem agradece sou eu. Aqui, bom, não vou repetir o que você está cansado de saber. Eu vou dizer para vocês que a neurolinguística fez maravilhas na minha vida. Eu estou em neurolinguística há 43 anos. Hoje em dia eu penso assim, se eu soubesse que era assim, eu teria envelhecido mais cedo. Sabe? Tá, porque eu me tornei uma velha tão feliz, sabe? Uma velha tão com um sentimento de bem-estar, com um sentimento de... Isso que eu falei, de ter impressão digital em várias vidas. Ai, que bom, Nizete, que você adorou. Sabe, de eu ter participado do tesouro que é a vida de cada um, da intimidade de cada um. A neurolinguística fez maravilhas. Eu sempre lembro da neurolinguística quando eu me lembro, eu não tenho religião, mas eu gosto muito de Jesus Cristo, mas muito mesmo, ele é meu ídolo. E assim, se ele existiu, eu adoro ele. E se ele não existiu, eu adoro o que inventaram como Jesus Cristo, sabe? Então, ele dizia assim, quando ele, segundo o Evangelho, né? Minha mestra querida, estava com saudade de você, Shirley. Ele disse, quando os discípulos saíram sozinhos, aplicando a neurolinguística, né? Porque ele é o programador neurolinguístico 1, ele é o primeiro ser, fantasia ou realidade, gerido pelo cérebro humano, completamente. Tá? Então, eles foram para aplicar a neurolinguística que conheceram lá, com Jesus. E aí, quando eles chegaram encantados, sabe? Tesão, nós dois. Chegaram encantados, falando das maravilhas que eles tinham feito em nome de Jesus. E Jesus respondeu para eles, ainda maiores coisas vereis. Sabe? É isso. Ainda maiores coisas vereis. Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer aqui ao Júlio César pela contribuição, pela participação, ao Milton aqui, que mandou também aqui R$10 aqui de contribuição. Agradeço também a participação e sempre os comentários galanteadores dele. Quem tiver com baixo tesão tem que estabelecer uma relação de amizade, não é nada sexual, mas ele é tão sensual que ele faz essa contaminação psíquica, sabe? Torna as pessoas mais sensuais. Quem está precisando de um toquezinho, daí o Milton. Ele é um amor, uma criatura linda. Ele ia libertar. Sim, com certeza, com certeza. Bom, pessoal, é isso, né? Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Clô, mais uma vez estar aqui, né? E vamos seguir, e logo, logo a Clô estará de novo aqui. A gente vai estar conversando sobre os acontecimentos aí, pelo menos a cada 4, 5 meses a Clô vem aqui com a gente para conversar sobre, dar dicas de como passar por essa situação toda que a gente está vivendo de forma eficiente, né? Eficiente, que você mantenha o seu núcleo organizado. E aí a neurolinguística tem um monte de coisas e no curso vocês vão aprender essas técnicas, tá? Gente, uma boa noite a todos. Obrigado aqui pela participação. Até mais, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.